mas hoje é Cristo que vive em meu ser, porque Jesus é o que precisa. Amém, irmão, Jesus é o Senhor. Hoje vamos falar do capítulo 9 do livro Não Mais Eu, Mas Cristo, do livro de Jó, escrito pelo irmão Dong Lan, cujo título é O Quinto Debate entre Jó e seus 3 amigos. No capítulo anterior, vimos as palavras de Elifaz, o temanita, amigo de Jó. Quando falou pela primeira vez, ele falou de maneira branda, como uma pessoa idosa, aconselhando um jovem. E suas palavras foram de encorajamento, mas após ouvir 3 debates seguidos de Jó, ele perdeu a calma. Dessa situação, podemos aprender alguma lição, porque segundo nossa própria experiência, temos também o hábito de falar além do necessário. Quando Saulo encontrou-se com o Senhor no caminho de Damasco, ele foi introduzido na igreja. Ele era alguém muito forte em seu ser natural. Deus o comissionou para pregar o evangelho aos gentios e ser ministro entre as nações. Pela especial misericórdia de Deus, ele foi levado às regiões da Arábia para ter a visão celestial, como está escrito em Gálatas 1:17, 2 Coríntios 12, de 1 ao 4. Contudo, depois de voltar, ele se achou importante. Eu conheço toda a palavra de Deus, toda a verdade da Bíblia. Paulo passou a contender com as pessoas pela verdade. E muitos, foram convencidos por ele. Já outros, perderam a discussão diante do conhecimento e eloquência que ele apresentava. 2 foram os resultados da discussão de Paulo com as pessoas. O que foram por ele convencido tornou-se seus discípulos. E os que afastaram deles, alguns se tornaram seus opositores. Não podemos julgar as discussões de Paulo, pois todas as suas palavras eram baseadas na verdade e procedia do Senhor. Certamente, sua motivação de falar pelo Senhor era correta, mas é provável que houve algum problema em sua atitude ao fazê-lo. Aos nossos olhos, nada há de errado nisso. Porém, Deus não tolera que outra pessoa, a não ser seu filho, seja levantado para substituí-lo. Nós temos um único Deus, um só Pai, um só Mestre. Somos discípulos de Cristo e pertencemos somente a Ele e ninguém mais. Vimos na Bíblia outra pessoa, João Batista, que tinha seus próprios seguidores, os quais se tornaram seus discípulos e foram um grupo da parte dos que seguiam Jesus. Em grupo, a parte acabou contrariando até mesmo a própria orientação e direção de Cristo. Cristo, então, deixou-os, porém João não teve percepção disso, não viu a tal luz. Pouco tempo depois, estando na prisão, ele não entendia porque não era alvo da atenção de Jesus. Por isso enviou seus discípulos para perguntar a ele: És tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? És tu o Cristo? E como se dissesse, se és tu, por que não me vens salvar da prisão? Então o Senhor se limitou a responder: os cegos vê, os mortos são ressuscitados e os pobres está sendo anunciado o Evangelho. Isto era suficiente para provar que Jesus era o Cristo. Até mesmo Nicodemos viu isso, pois no Evangelho de João 3:2, ele disse que se Jesus não tivesse vindo da parte de Deus, não poderia fazer os sinais que fazia. Somos discípulos de Cristo e ninguém mais. Todavia, João persistiu em seu discipulado e, por fim, foi decapitado. Às vezes, não entendemos por que o Senhor permitiu isso. João acabou por se opor ao ministério de Cristo, gerando seu próprio discipulado. Quanto ao discipulado de Paulo, também dele o Senhor não se agradou e, por fim, levantou situação que fez fugir de Damasco, ajudado pelos seus discípulos. Quanto mais discutimos com as pessoas, mais provocamos reação no interior delas. Devemos ser brandos para com todos. Jó gostava de contender, ele discutia até mesmo com Deus. Nós não somos diferentes. Quando encontramos um irmão, facilmente começamos a argumentar com ele. Apontamos seus erros, discutimos com ele, dizendo: veja, a Bíblia mostra que o certo é uma cidade, uma igreja. Eu estou certo e você está errado. E a discussão se alonga. Posso até ganhar a discussão, porém perder o irmão. Na verdade,
Eu é que fui derrotado. Quem venceu a discussão fica feliz, porém, quem de fato venceu foi Satanás. Que o Espírito nos dê discernimento para perceber se somos nós ou o Senhor que gerou a situação. Se foi o Senhor, certamente ela produzirá frutos para o Senhor e não para nós. A tendência do nosso ser natural é olhar para o problema do outro e julgá-lo sem atentar para o nosso próprio problema. Por esse motivo, o Senhor nos ensina a não julgar ninguém. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Senhor, meu ser a ti consagro e entrego meu viver. Em tua presença nela está, orando sem cessar. E ao orar, Senhor, percebo o que queres transmitir, negando todos meus desejos, jejuo aqui por ti. Já não sou eu, mas hoje é